Uma casa bonita nem sempre é uma casa segura. E talvez esse seja um dos erros que a gente comete quando a gente pensa em casa, em ambiente domiciliar. Normalmente, a gente procura uma casa pela beleza, pela estética, e aí a gente começa a esquecer a funcionalidade daqueles espaços para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. A gente costuma fazer as coisas meio que no modo automático, sem prestar muita atenção, sem perceber como a gente está fazendo as coisas. Como a gente cozinha, como a gente senta no sofá, porque os ambientes influenciam e impactam diretamente a nossa vida, a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa capacidade funcional, como a gente faz as coisas. E sabe como eu comecei a dar conta disso? Quando eu saí da publicidade, entrei no design de interiores e comecei a conviver com a minha avó, ali no dia a dia. Porque enquanto eu aprendia sobre o design, eu comecei a observar como que ela fazia as coisas. E comecei a entender que um sofá não é só um sofá. Uma bancada de pia não é só uma bancada de pia. Uma poltrona não é só uma poltrona. Tudo influencia, tudo comunica, tudo tem um real motivo de existir. E isso impacta e influencia diretamente na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, na nossa saúde psicológica. Muito desse olhar nasceu com a minha avó. Na época, ela estava com 87 anos. Olhando a rotina dela ali no dia a dia, eu fui observando algumas coisas. Gostaria de comentar aqui, dar um exemplo, né, como que funcionava. A minha avó, ela era bem pequenininha, bem baixinha, tinha em torno de 1,40, 1,43 de altura, e ela gostava de cozinhar, gostava de preparar as refeições, de ter o momento dela ali na cozinha. Só que a bancada da pia dela era muito alta, e é a altura padrão, né, normalmente em torno de 90 centímetros, né, que é a altura. Só que para a minha avó, que era baixinha, essa altura ficava alta, né, então ela acabava preparando ali algo que era tão comum no dia a dia dela, forçava um pouco o corpo dela, né? Porque daí a pia era alta, ela era baixinha, então ela ficava mais curvada ali, né? E isso ocasionava dores na coluna, dores no ombro. Muitas coisas a gente faz sem perceber, sem entender que aquele mobiliário, naquela altura, influencia na nossa saúde física. Como eu não tinha o conhecimento do design, para mim aquilo era natural, era um padrão. Através do design eu comecei a entender sobre a ergonomia. E através da gerontologia eu comecei a entender o nosso corpo envelhecendo, né? Então o mobiliário, ele precisa atender esse processo do envelhecimento. E como que a gente faz isso? Porque era uma situação que fazia parte da rotina dela, do dia a dia dela, mas gerava uma sobrecarga no físico dela e ocasionava essas dores. Não foi o caso dela, graças a Deus, né? Mas se você faz algo repetidamente, o corpo, no corpo, né, pode ocasionar lesões mais graves, como, por exemplo, inflamações musculares, tendinites, né, entre outras coisas. E muito dessas doenças que ocasionam, muitas vezes é por falta dessa ergonomia, né, do mobiliário não atender essa realidade. Faz com que a gente comece a refletir sobre como que o design, a gerontologia, a acessibilidade, o desenho universal, vou falar isso também nos próximos vídeos, como que tudo isso influencia no nosso bem-estar, no nosso corpo físico. Foi convivendo com a minha avó que eu comecei a perceber como que um ambiente, como que um móvel pode facilitar ou dificultar
o nosso processo do envelhecimento, a nossa vida, a nossa rotina. E talvez agora você está ouvindo esse vídeo e se perguntando como que eu posso fazer isso por um familiar, né? Como que eu posso ajudar uma pessoa, seja a mim mesmo, seja um familiar, seja um amigo. A gente parte de um primeiro princípio, observação, né? Analisar com calma como que é feito aquilo, sair do piloto automático, dar uma analisada como que as coisas acontecem, né? E talvez são mudanças pequenas, às vezes ajustar a altura do móvel, no caso da minha avó, ou trocar o móvel, né? Então, parte desse princípio de análise para depois fazer a intervenção de como que isso pode diminuir essa sobrecarga. O nosso objetivo com o design é justamente minimizar os riscos. A gente começa a perceber essas coisas normalmente quando a gente já está no extremo, quando isso já está afetando a nossa saúde física. Então esse é um ponto de alerta. E falando sobre o design, eu acredito que esse seja o ponto alto, quando a gente começa a perceber como que o ambiente promove esse cuidado com o nosso corpo, como que através do mobiliário, através dos ambientes, a gente se sente seguro para manter a nossa independência, a nossa autonomia, através das funcionalidades do ambiente, como que ele está reagindo ao nosso dia a dia. Porque a vida muda, o corpo muda, as necessidades mudam e os ambientes também deveriam acompanhar esse processo de mudança. A gente está em constante mudança, né? Então os ambientes precisam refletir a mudança do nosso corpo, conforme a gente vai envelhecendo. O design, ele vai muito além da estética, vai muito além da beleza. E sabe o que realmente faz os seus olhos brilharem? É quando você entra em um ambiente e se sente seguro nele. Quando você caminha pelo seu ambiente e não tem nada pelo caminho que possa ocasionar uma queda, uma lesão. Quando você vai para sua cozinha e prepara a sua refeição, se sentindo segura porque tem um sensor de fumaça, porque tem um sensor de gás, porque os utensílios estão ali na sua mão, então você não precisa subir numa escada, num banquinho, para pegar alguma coisa e sofrer uma queda. Então, são coisas que a gente vai percebendo que o design vai proporcionando. Bom, são tantos fatores que influenciam no nosso dia a dia, né? E talvez você nunca mais vai olhar o design de uma forma... Vai olhar o design um pouco diferente, né? Pelo menos a partir desse vídeo. Acho que eu coloquei uma pulguinha aí atrás da orelha. E essa é a minha intenção, né? Trazer essa informação, mas fazer com que você reflita sobre a forma com que você está manipulando e usando os seus ambientes. Ou até mesmo um familiar, né? Às vezes você cuida de uma pessoa idosa, cuida de um pai, cuida de uma mãe, tem algum amigo, então, através da sua atenção, do seu olhar mais cuidadoso e atento, você pode ajudar a prevenir quedas, acidentes, lesões. Então, eu acredito que você nunca mais vai olhar a sua casa da mesma forma. Quando a gente começa a enxergar os ambientes com mais presença, com mais atenção, com mais cuidado, a gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira também. Mudar o ambiente muda a forma como a gente vive.